Você tem muita dificuldade de decidir? Sempre está indeciso e tem bastante medo de errar? Sim, esse vídeo é para você. Vamos aprender um pouquinho sobre como lidar com isso e o que é isso, né, no fim das contas. Vamos lá! E se eu decidir e der errado? E se eu decidir e eu estiver errado? Eita, esse pensamento ele chega a fazer você não decidir. Ou pior do que isso, delegar para outra pessoa decidir por você. Muitas pessoas têm uma dificuldade de decisão, o que é normal, né? A gente tem um medo de errar mesmo. Porém, no entanto, quando esse medo de errar ele está associado ao fracasso, amados, a gente não sai do lugar. Toda vez que o seu medo de errar estiver com a ideia de que fracassei, isso te gera uma paralisia, isso te gera dor e sofrimento e a gente tende a evitar a sentir isso. Ou seja, a gente tende a evitar decidir porque a gente acha que a gente vai ter que lidar com essa dor e todo esse sofrimento. Então a nossa cabeça ela faz uma associação bastante catastrófica, como se toda decisão fosse dar ruim, não é verdade? Bom, tem uma frase que eu gosto bastante que é assim: o maior erro que você pode cometer na sua vida é temer continuamente que cometerá. Ou seja, o maior erro que a gente tem e a gente faz é ter medo de errar. A gente deixa de fazer, a gente paralisa. Vamos lá, pensa um pouquinho na tua história. Quantas vezes e quantos projetos estão na gaveta porque você não consegue dar continuidade por medo de não dar conta, por medo de errar, por medo de fracassar, né? E esses projetos são projetos de vida, são projetos com o nosso corpo, são fazer uma atividade física, às vezes coisas simples como até tomar mais água ou fazer uma terapia, né? A gente vai adiando por medo de fracassar. Porque a gente tem essa associação que toda decisão pode estar associada a dor e sofrimento e a tendência é evitar a decisão. Não dá, né? Não dá, né, meu povo? Pois é, a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, que a gente acaba sentindo incapacidade e sentindo muitas vezes essa vulnerabilidade, essa invalidade quando a gente tem que decidir, porque a gente tem muitas vezes... isso vai depender muito da sua visão de mundo. A sua decisão, o seu poder de decisão, ele depende exclusivamente da sua visão de mundo. Se você olha para o mundo, ou seja, para você mesmo, e a forma como você lida com a vida é de uma forma extremamente pessimista e negativa, onde tudo dá errado, onde a catástrofe ela sempre vai acontecer, a sua dificuldade de decisão ela vai lá em cima. Isso é baseado, sabe no quê? Na sua história. Por isso que é tão particular e individual essa ideia de decidir. Algumas pessoas têm super facilidade de decidir e acabam, beleza, eu lido. Outras pessoas não. Isso está baseado na tua história, né? Provavelmente algumas situações que você passou, que você viveu ou até que você viu. Você não chegou a viver, mas você viu acontecer e já foi o bastante ali para você ter medo. E voltamos a falar desse medo, né? Medo de errar. A gente, inclusive, consegue associar aqui a uma intolerância ao erro. É onde eu me coloco naquele papel em que eu jamais posso errar por conta de tanta dor. Só que, o que acontece? A gente acaba entrando num lugar, entrando num papel, entrando numa situação que é tão sofrida não decidir, porque você vê a sua vida passando diante dos seus olhos e você está olhando, você não está atuando, você não está fazendo, você não está colocando em prática tudo aquilo que você queria. Simplesmente você está olhando o tempo passar. E para que mais sofrido do que isso, né? Pensa um pouquinho, para você, o que é mais sofrido? O fracasso, o medo de fracassar, ou você vê a sua vida passando diante de você e você não agindo? E aí, até aqui tá fazendo sentido pra você? Se sim, deixa um gostei, eu vou entender que você tá acompanhando o conteúdo até aqui, beleza? Pois então, e agora? O que determina que uma pessoa ela é capaz de decidir é o gerenciamento do medo. Ou seja, você conseguir fazer com que o medo ele não seja o decisor da sua vida.
ele não pode tomar o espaço em que ele manda e comanda, porque senão a gente entra naquele papel de que a gente assiste a vida passando na nossa frente e a gente não tá atuando. Então, gerenciamento do medo, é isso que a gente precisa para aprender a decidir, beleza? Então, vamos lá. A gente sabe e deu para entender que os seus pensamentos são muito importantes, porque é através dos seus pensamentos que você tem a sua visão de mundo. Aquela visão de eu dou conta, eu não consigo, eu consigo, eu vou enfrentar, eu não vou enfrentar, eu tenho capacidade, eu não tenho. Isso faz com que a gente comece a sentir. Então, eu me sinto potencialmente seguro ou eu me sinto totalmente inseguro, né? E nós estamos falando de medo. Medo de decidir, medo de errar. O que está por trás desse medo de decidir e medo de errar? Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Será que realmente é medo do fracasso? Enfim, essa é uma pergunta que você vai responder para que a gente possa lidar um pouco melhor com essa questão. A gente tem a tendência a evitar sentir o medo. E aí, gente, isso é a pior coisa que a gente faz, porque isso vira um efeito bola de neve tão grande que ele só cresce, cresce, cresce e comanda, né? A gente precisa aprender a fazer o enfrentamento do medo. Gerenciar o medo é enfrentar o medo, simples assim. Mas aí você já com a cabeça catastrófica já pensa, meu Deus, mas é impossível, porque aí a sua cabeça já vai para aquela ideia do perfeito, né? Que você tem que dar conta e enfrentar a situação do jeito que é. Não, calma, calma, querido. É um passo de cada vez, tá? Um passo de cada vez. Hoje, o que você pode fazer para começar o enfrentamento? Não é do 0 pro 10, é do 0 pro 1. Um passo, beleza? Agora vamos pensar um pouco melhor nessas estratégias. Qual é a função desse medo? Pensa um pouquinho sobre isso. Qual é a função desse medo na sua vida? Nessa área da sua vida que você às vezes paralisa. Qual é a função desse medo aí? Tá, você pode até me responder. Tá, proteção. É verdade. Ele tem mesmo essa função de proteção. Mas pensa um pouquinho mais a fundo. Do quê? Do que esse medo está te protegendo, certo? O próximo passo, assim, que a gente precisa dar é a gente tomar a decisão sabendo que tem que calcular os erros, tem que calcular que provavelmente pode não dar certo, quais são os riscos, tem que ter esse cálculo. O poder de decisão, ele é primeiro você tem que trilhar, né? O que vai acontecer se eu decidir isso? Quais são os passos, quais são os riscos, quais são as consequências, quais são os ganhos, como que vai ser pra mim, como que vai ser pro meu emocional, como é que eu vou lidar com isso? Essas respostas vão te ajudar a fazer a tal da decisão, certo? E assim, a gente precisa contar que tudo não vai sair conforme a gente planejou, né? Tem as interrupções, tem as coisas que não vão seguir o plano. Mas e aí? E se não seguir o plano? O que acontece? Você fracassou? Acabou pra você? Qual que é o plano em cima do plano se der errado? O poder de decisão, ele inclui esse cálculo prévio, né? Não precisa ser a fundo, assim, tipo, eu vou fazer exatamente isso. Mas tá, e se não der certo? Eu vou desistir ou não? Pronto, você tendo essa resposta de sim ou não, já é um plano B, tá certo? E se porventura você ficar preso na sua decisão? Me bati, respondi as perguntas, mas mesmo assim não consegui decidir. Bom, aí vem o pedir ajuda. Você pode pedir ajuda para alguém. Desde que seja para trocar ideia e não colocar o poder de decisão na mão dessa pessoa, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala da dificuldade de decidir, a gente também está falando da dificuldade de se responsabilizar. Então, a tendência é que se eu perguntei pro fulano, o fulano disse que era para eu tomar café, tomei café e não fiquei bem, a culpa é dele. Não, não é. A culpa é sua. Ou melhor, a responsabilidade é sua, né? Então, você pode pedir a opinião das pessoas para trocar ideia, não achar um culpado, tá? Lembre-se, é sua vida, sua decisão, sua responsabilidade também, tá certo? E a gente às vezes lida com essa questão da responsabilidade como se fosse um monstro, mas ela é libertadora, gente. E beleza, fui lá decidir, e se não der certo? Cara, não se afogue no mar da culpa. Não se afogue no mar da culpa. Presta atenção quais foram as decisões que você tomou, quais foram as escolhas, refaça o caminho,
refaça o cálculo e veja, beleza, o que deu errado? Não foi tudo que deu errado do teu plano, foi alguma coisinha. Tem que tentar identificar o que foi essa coisinha para que você evite, certo? Para que você consiga evitar. O que dá para refazer? O que dá para copiar, né? O que dá para fazer de novo, certo? Com esses passos, você vai conseguir abrir aqui a cabeça para decidir mais, certo? Me conta, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui pra mim. E eu vou deixar de sugestão pra você um vídeo que a gente fala mais sobre essa questão do erro, do perfeccionismo, tá? Vou deixar no link aqui embaixo na descrição e também aqui de sugestão no card, tá certo? Te espero lá, hein? Beijo, até o próximo vídeo.